Olá, amigos, parceiros e clientes. Meu nome é Tami Ribeiro. Eu falo hoje aqui do nosso escritório. Sou colega do Dr. Pedro Robério. E como tem tido muita procura e muita dúvida a respeito dessa última decisão do STJ pedindo para suspender os processos que versam sobre o PASEP, a gente resolveu fazer esse vídeo para tirar as dúvidas que têm acontecido aqui, que têm mandado para a gente. E se tiverem novas dúvidas também, a gente vai estar à disposição. É só mandar para a gente que a gente está à disposição para responder todas, tá? Então, sem delongas, vamos logo para o assunto, porque tem muita coisa para se falar e não temos tempo a perder, né? Então, primeiro, eu gostaria de lembrar com vocês um pouco a respeito do que são as ações do PASEP e sobre o que elas versam, porque a gente tem duas principais ações sobre esse tema atualmente, tá? A gente tem uma ação que fala sobre os expurgos inflacionários, que era o quê? A correção monetária aplicada às contas do PASEP em determinados anos ali, principalmente, né, nos anos 80, que a gente entende que aquele correção monetária aplicada não correspondia à inflação, né, e por isso, em razão até da própria Constituição Federal, tinham sido aplicados outros índices que correspondiam mais à realidade do brasileiro naquela época, tá? E também temos a questão dos saques que foram realizados nas contas, os saques indevidos, tá? Muitas vezes tinha valores lá, quando você pega o extrato, as microfilmagens, né, dos valores, você via que desaparecia valores, ou que aparecia um saque casamento e a pessoa nunca casou, ou um abono também que a pessoa não reconhece que recebeu. Então, todos esses saques indevidos, toda essa movimentação financeira também é objeto de ações judiciais, tá? Então, assim, o que acontece? Lá em 2023, estava se falando especificamente sobre esses saques, por quê? Porque estava se colocando ações tanto contra a União e Banco do Brasil, algumas pessoas colocavam só contra o Banco do Brasil, algumas pessoas só contra a União. Então o STJ, ao decidir sobre isso, porque estava tendo muitos recursos sobre esse tema, a legitimidade do Banco do Brasil de estar nesse tipo de ação ou não, é, decidiu julgar, com também um julgamento com efeito para todo mundo, suspendeu os processos, foi o mesmo trâmite que está acontecendo agora, suspendeu os processos, tá, naquele momento, e decidiu dar uma decisão fixa para todo mundo. O que ele decidiu ali? A gente tem duas questões muito importantes. Os expurgos, a gente fala da aplicação da correção monetária naquelas contas. E isso é responsabilidade de aplicação, de determinar o índice, é da União, tá? Mas a gerência dessas contas, a administração dessas contas, era de responsabilidade do Banco do Brasil, ou seja, transferências, saques, aplicação do índice naqueles valores que estavam lá, isso tudo é responsabilidade do Banco do Brasil. Então, o que estava sendo discutido naquela época é justamente isso. Então, já que a responsabilidade de gerência dessas contas é do Banco do Brasil, é obrigatório que se entre contra ele para falar sobre isso ou não, ou a União vai responder sozinha sobre essas questões, tá? E aí, o que ficou decidido? A tese firmada naquele momento, lá no final de 2023, foi que o Banco do Brasil é responsável, sim, pelas falhas em contas do PASEP, por saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos que a própria União determinava. Então, nada mais, nada menos que o STJ entendeu que, como você é responsável pela gerência dessas contas, se você faz alguma coisa errada ali, você é responsável para entrar no processo como responsável por aquele desfalque. Aí tem que pagar por isso. Então não estava se discutindo ali o índice de correção, nada disso. Saques indevidos, desfalques na conta e gerência do Banco do Brasil. E ele é responsável, sim, e isso vai trazer outras repercussões, inclusive em qual vara que a gente vai entrar. Vai ser federal, vai ser estadual, tá? E além disso, naquela própria decisão, se decidiu sobre outros dois termos de grande importância, que era a prescrição, tá? E o momento dessa prescrição. Então, o STJ entendeu que a prescrição são 10 anos, tá? E esses 10 anos eles começam a valer a partir do momento que o correntista teve conhecimento dos desfalques que foram realizados, que normalmente é a partir de onde? Das microfilmagens. Porque apenas quando ele pede o extrato ou as microfilmagens,
é que ele tem conhecimento do que foi feito na conta corrente dele. Então, o que ficou determinado lá e continua valendo é que o prazo prescricional é de 10 anos a partir do momento que você pede as microfilmagens, tá? Passado isso, o processo que estava lá, os processos que estavam tramitando lá voltaram a correr. E aí surgiram novos problemas nesses mesmos processos, outras coisas a se discutir, tá? E uma grande discussão que estava tendo era a respeito do ônus da prova. A quem cabe comprovar que aqueles lançamentos feitos na conta, saque em razão disso, saque em razão daquilo, foram efetivamente dados ao correntista. É o Banco do Brasil que tem que provar isso, ou é o correntista que está entrando com a ação que tem que provar que ele não recebeu aqueles valores, tá? E aí, justamente por isso, por várias decisões sobre esse tema correndo, a mesma coisa da ação anterior. Esse tema chegou no STJ, eles viram a quantidade de processos sobre discutindo essa mesma questão, e aí eles falaram o quê? Vamos suspender esses processos para a gente decidir sobre isso agora. Tá? Então, qual é a pergunta cabal agora nessa nova discussão que veio com a suspensão dos processos? É quem tem o ônus de provar o destino dos débitos. É o Banco do Brasil ou o correntista. Tá? E a gente colocou um exemplo aí para ficar bem claro, quem faz a prova de que os saques foram efetivamente destinados ao correntista. Foi a conta de destino, como é que chegou lá naquela outra conta, de titularidade de quem, quem sacou, qual é a responsabilidade, quem tem que provar isso, tá? Então, não foi decidido sobre o tema. O STJ decidiu o quê? Vamos suspender os processos com relação a isso para a gente decidir de quem vai ser a responsabilidade. E aí está aqui a ementa, né? Ele coloca especificamente bem claro aqui qual é a questão em discussão, quais são os processos que vão ser suspensos, porque não são todos os processos de PASEP, são só os processos que estão sendo discutidos isso. E o que ficou decidido? Eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho muito importante, porque eles são bem claros aqui, tá? O item 5 e o item 6 da ementa. Delimitação da controvérsia, que é o que nós vamos decidir. Saber qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Tá? Então, qual foi a medida tomada? Suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito. Ou seja, se o processo não tiver como um dos pedidos, um dos objetos, a discussão de quem cabe, né, provar isso, não vai ser suspenso. Tá? Vai correr normalmente. Como é o caso dos processos dos expurgos, porque a gente não está discutindo o ônus da prova com relação aos dinheiros sacados, porque a gente não vai discutir isso, a não ser que as duas matérias estejam juntas. Né? Mas com relação aos saques indevidos, em 99% dos processos a gente pede sim a inversão do ônus da prova e que o Banco do Brasil prove que aqueles valores não foram revertidos ao empregado. Tá? Então, assim, não há impedimento, por exemplo, para entrar com as ações de expurgos. Por quê? Porque elas não tratam sobre isso. A decisão suspendeu somente aquelas ações que tratam do ônus da prova com relação aos saques indevidos. Tá? A ação de expurgo não tem nada a ver com isso. Tá? E além disso, o que eu quero deixar bem claro aqui é que, por exemplo, o empregado, o correntista tem meios de prova que não precisam da inversão do ônus da prova. Esses processos também podem correr. Tá? Olha, minha prova aqui é cabal. Eu tenho um saque casamento lá e eu nunca casei. Aqui, ó, você pode pegar a minha certidão, não tem nenhum casamento. Então você não precisa daquela prova, da inversão do ônus da prova. Então você pode continuar com o seu processo normalmente. Tá? Então isso é muito importante, não afeta absolutamente todos os processos. Tá? Então, com relação aos efeitos da suspensão, o que ocasiona a suspensão desses processos, tá? O STJ determinou a suspensão, os processos que já estão em trâmites vão ser suspensos. Então, impede que eu, tendo interesse, entro com a ação? Não impede, tá? As ações podem ser distribuídas normalmente. O que vai acontecer é que um juiz vendo aquela ação e percebendo que a matéria é a mesma, né, da causa da suspensão, aí ele vai suspender aquele processo.
Se ele entender que a causa não é a mesma, ele vai continuar aquele processo, tá? E aí algumas pessoas estão perguntando, tá, então é interessante eu distribuir já agora, eu espero essa decisão para distribuir. E primeiro que a gente tem que entender que é caso a caso, tá? Porque a gente tem que ver o quanto que a gente depende dessa prova ou não, tá? Mas, e aí eu não posso realmente dar um martelo e falar distribua antes ou distribua depois, tá? Porque isso daí é responsabilidade, uma responsabilidade muito grande para eu bater o martelo com relação a isso. Mas o que eu gostaria de lembrar um pouco, apesar de eu pessoalmente achar que as chances são poucas, mas já tiveram outras decisões no passado, principalmente quando se referiam a mérito, onde tribunais superiores aplicaram o que eles chamam de modulação dos efeitos da decisão. O que é essa modulação dos efeitos da decisão? Olha, eles percebendo que o impacto daquela decisão é muito grande, eles determinam o seguinte: olha, a gente vai dar ganho de causa, vamos dizer, para essa matéria que está sendo discutida, para as pessoas que entraram com as ações até determinada data, tá? Porque os impactos são muito grandes, sociais, financeiros, administrativos, seja qual for a razão. Então, eles modulam os efeitos daquela decisão, botam um prazo para aquela decisão ter efetividade ou não. Pode ser aplicado aqui? Pode. E se for aplicado, somente as pessoas que entraram com aquelas ações antes daquela decisão final sobre esse tema poderiam entrar com outras ações. É provável que se aplique isso? Eu não acredito que não, tá? Porque a gente está tratando de questões preliminares ainda, de prova. Não é o mérito da questão, não é uma questão de mérito, né? Como foi, por exemplo, o caso recente, né, do FGTS, que até caiu esse tema, mas que poderia ter sido aplicada uma modulação dos efeitos, porque o impacto financeiro era tão grande, então só teria dinheiro para pagar certas pessoas, então vamos modular o efeito dessa decisão para as pessoas que entraram com a ação até tanto, e as pessoas que entraram depois, infelizmente, não vão poder receber pelo impacto financeiro. Então é possível, né? Apesar de eu achar que as chances são poucas nesse caso em específico, mas é possível, a gente tem que estar atento a isso. Então, assim, e se for indeferido? Se chegou lá no STJ, no julgamento aí ano que vem, ou esse ano ainda, vão decidir e decidir, não, a responsabilidade de provar que aquele valor foi revertido ao correntista é do próprio correntista, é de quem está entrando com a ação. Não tem inversão do ônus da prova nesse caso. Quer dizer que o processo acabou? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque aquilo ali, como eu falei, é uma questão preliminar de prova. Não vai trazer a extinção do processo a pronto, tá? Não vai trazer, na verdade, a perda do objeto como automático. A gente tem que verificar caso a caso, porque talvez, em alguns casos, a gente consiga provar isso de outras maneiras, né? Se eu nunca casei, então como é que pode ter um saque casamento? Né? Ou eu tenho acesso, olha, também eu tenho acesso ao extrato das minhas contas, todas as minhas contas correntes, eu nunca tive recebimento desse valor. Então, assim, mesmo que o Banco do Brasil não seja obrigado a fazer aquela prova contrária, senão ele está concordando, a gente pode verificar caso a caso se a gente não tem meios para provar aquilo ali que está sendo discutido. Então, se for um indeferimento dessa ação lá no STJ, não quer dizer a extinção do processo de pronto. A gente vai seguir com o processo e tentar provar isso de outros meios, tentar o convencimento do juiz de outros meios, tá? E aí, como eu falei, toda ação, tem gente que faz muito de falar de um jeito genérico para todas as ações. Eu sou totalmente contra isso, tá? Porque cada ação depende do caso concreto. A gente não tem absolutismos no direito. É muito raro ter absolutismo. Não pode até ter, mas é muito raro. O caso concreto modifica o entendimento de uma decisão que a gente pensou que ia ser igual, tá? Então, é importante você falar com seu advogado de confiança, para tirar suas dúvidas, para falar, porque tem outras questões que interferem também, como gratuidade de justiça, para você saber se vai ser mais fácil ou não correr esse risco, porque esse risco é sim, e aí eu tenho que deixar bem claro totalmente do cliente, né? O advogado não vai precisar pagar nada, quem tem que pagar se perder o cliente. Então você tem que ter certeza no advogado que você está contratando, tem que ter confiança naquilo para ter todas as informações, tá? Então, assim, de uma forma bem geral, para concluir aqui, o que eu tenho para dizer de uma forma
responsável e geral, tô citando isso porque eu não tô batendo martelo para nada. Converse com o seu advogado, uma consultoria específica com ele, tá? Que é o quê? Essa decisão em si não proíbe vocês de entrar com as ações. A dos expurgos, então, não tem nada a ver, elas vão continuar tramitando normalmente, tá? E com relação aos saques indevidos, também não é impedimento nenhum, tá? Pode interferir, pode trazer uma dificuldade ou não, pode trazer uma facilidade, mas só o tempo dirá e não é impedimento para você entrar com as ações. Eu gostaria de citar uma outra questão que muita gente não está pensando também com relação a isso. O perigo de se esperar uma decisão para poder decidir se vai entrar ou não com a ação, além dessa questão de modulação dos efeitos, apesar de ser pequena essa chance, é também a prescrição, tá? Eu sei que são 10 anos da retirada das microfilmagens, é muito tempo, mas acontece muito o quê? As pessoas, tirei há um ano atrás, vou entrar agora, mas eu vou esperar então, às vezes sai até a decisão do STJ, a pessoa nem ficou sabendo sobre isso, e aí quando ela começa a ver as pessoas ganhando a ação, aí que ela vai atrás e ela descobre que aquele prazo passou, tá? Então, assim, não tem suspensão dos prazos de prescrição, eles continuam correndo, tá? Então, você tem que ter muita expertise e muita atenção para administrar tudo isso. Então, volto a falar, caso concreto, verifique sua situação específica, não desespere, que isso aqui não é uma decisão definitiva. Ai, meu Deus, suspenderam, eu não posso entrar com as ações. Não é bem assim, tá? Então, eu espero que tenha elucidado um pouco para vocês sobre esse tema. Não é um bicho de sete cabeças, não fiquem preocupados com isso. Conversem com o advogado de confiança, tirem as suas dúvidas para vocês poderem tomar uma decisão realmente consciente, diminuir riscos, conversar sobre outras coisas que são importantes conversar, tá? Outras possibilidades, estratégias jurídicas. E se vocês estiverem bem municiados com relação a isso e bem orientados com relação aos seus deveres, os seus ônus, os seus bônus, vocês podem com certeza tomar uma decisão muito consciente e participar do processo como um todo de forma muito mais efetiva, tá? E sem ficar no escuro, sabendo os riscos que você está tomando. Então, eu gostaria de agradecer o espaço aqui que me foi dado. Eu queria reforçar, né, que se tiver alguma dúvida pode mandar. Posso não responder imediatamente, mas eu vou fazer de tudo para responder todo mundo. Eu queria lembrar também que o Dr. Robério está à disposição também. Se eu não conseguir responder, pode mandar para ele também na descrição do vídeo, ou se não, se você está recebendo esse link por um vídeo no WhatsApp, pode nos mandar mensagem, tá? Para tirar alguma dúvida. E eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, muito obrigada, viu? Tchau, tchau.